Olá, sexto ano! Sejam bem-vindos a mais uma aula de História. Hoje nós vamos aprender um pouco sobre os povos nativos americanos. Os três principais eram os maias, astecas e os incas. A civilização maia ocupava a península de Yucatán, que hoje correspondem a territórios dos países do México, da Guatemala e de Honduras. A civilização maia ela era dividida em cidades-estado. O que isso significa? Que as cidades elas não se juntaram e formaram um império unificado. Cada cidade mantinha autonomia em relação à outra. Cada cidade tinha sua própria forma de governo. Cada cidade tinha seu próprio exército, suas próprias leis. As cidades maias eram governadas por um estado teocrático, ou seja, elas eram governadas por um líder religioso que se dizia representante de uma divindade. A zona urbana era habitada pelos nobres. Todavia, não chegaram a formar um império, mas sim o que se convencionou chamar de cidades-estados. Cada cidade tinha sua autonomia, tinha sua própria forma de governo. Na cidade viviam os nobres, os funcionários do Estado, os sacerdotes. Eles formavam a elite da cidade. Eles moravam nas cidades e dela eles controlavam os agricultores que moravam no campo. Os maias foram povos que eles se desenvolveram em diversas áreas. Eles tinham muito conhecimento em matemática e arquitetura. Eles construíram pirâmides. No topo das pirâmides ficavam os templos religiosos, onde eram feitos os rituais para os deuses. Os maias desenvolveram a matemática. O sistema numérico deles consistia em 20 números. Como vocês podem ver na imagem, os números eram representados por pontos e traços. Somente o número 0 era representado por um desenho de uma concha. A matemática deles era bem desenvolvida para a época. Eles sabiam fazer cálculos com precisão. Eles tinham um calendário e eles sabiam dizer exatamente quantos dias a Terra demorava para dar a volta em torno do Sol para formar um ano. O Império Azteca se localiza onde hoje é o centro-sul do México, tendo como capital a cidade de Tenochtitlán. Os astecas eles começaram como uma cidade pequena e aos poucos foi aumentando seus territórios até formar um império. Como eles iam conquistando os povos vizinhos, os povos que fossem aceitando a dominação asteca, eles tinham direito de manter seu governo, seus costumes, o culto aos deuses que eles quisessem. Já os povos que não aceitavam a dominação dos astecas, eles recebiam assim um tratamento mais duro e a maior parte da população ia ser escravizada. Então eles foram construindo aos poucos o Império Azteca, através da conquista de todos os povos ao redor deles. Tenochtitlán era a capital do Império Azteca. Era uma cidade muito grande, muito bonita, organizada.
Nela viviam cerca de 1 milhão de pessoas e ela era governada por um imperador asteca. Tenochtitlan, ela era totalmente rodeada por água. Então, os astecas construíam bases chamadas de chimpampa, que era um canteiro flutuante, para que eles pudessem cultivar alimentos. A base da economia era o milho, com o qual eles faziam panquecas recheadas com grãos secos, pequenos insetos e girinos. Aqui vocês podem observar como era dividida a sociedade asteca. No topo da pirâmide está a elite, o que governava, que era o imperador. Abaixo dele, sacerdotes, que faziam parte da nobreza, chefes militares, que também faziam parte da nobreza, comerciantes e artesãos. Abaixo deles, camponeses, que eram também guerreiros, porque os astecas eram um povo guerreiro. Lembram que para o império crescer, eles precisavam conquistar os povos vizinhos. Então, eles mantinham uma população guerreira. E, por último, na base da pirâmide estão os escravos, que eram os povos que não aceitavam a dominação asteca, mas que eram conquistados por eles, transformados em escravos. O Império Inca, ele era enorme. Ele ocupava a região de toda a costa ocidental da América do Sul. Ele se estendeu por territórios dos atuais países da Colômbia, Chile, Equador, Peru, Bolívia e Argentina. A capital do Império Inca era Cusco, e o Império Inca ele também era governado por um imperador. Os povos incas eram governados por um imperador chamado de Sapa Inca. O Sapa Inca era considerado filho do Sol, por isso os incas eram chamados de filhos do Sol. O Sol era a divindade que os incas cultuavam. O Sapa Inca, o imperador, tinha total poder sobre os povos incas, mas a sua sucessão não passava de pai para filho. A sucessão do Sapa Inca era feita de acordo com o que merecesse herdar o trono. Os maias, os astecas e os incas, eles tinham culturas um pouco semelhantes. E algo que era igual para os três era a religião. Eles eram politeístas, ou seja, eles acreditavam em vários deuses. E os deuses que eles acreditavam, eles eram inspirados nos fenômenos naturais. Eles realizavam sacrifícios para esses deuses, sacrifícios humanos. Eles praticavam rituais de sacrifício humano. Eles acreditavam que com esses sacrifícios eles poderiam deixar os deuses mais calmos e felizes. E os povos, eles sabiam da importância que esse ritual tinha para os deuses. Eles consideravam um privilégio participar desses rituais de sacrifício para os deuses.